Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar resolvendo a prova de Ciências da Natureza do Enem 2020, prova azul, com a seguinte questão 103, envolvendo questão de química ambiental extremamente atual e que tem grandes chances de aparecer não só no Enem novamente, como em todos os vestibulares pelo Brasil. Então vamos prestar bastante atenção nessa questão. Olha o que o examinador nos diz. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelho da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Bem, turminha, duas informações extremamente importantes que o examinador ele nos deu. Primeiro, que o gás dióxido de carbono ele é facilmente solubilizado em água, o que para muitos estudantes, acredito, essa seja uma informação extremamente paradoxal. Haja visto que o gás dióxido de carbono é amplamente utilizado como exemplo pedagógico pelos professores em sala de aula para representar uma molécula apolar. Pois é, turminha. Esse é o primeiro espanto que a gente precisa entender alguns fenômenos importantes que nós vamos explorar dentro dessa questão e levar para outras bancas de vestibular. Inclusive, esta temática envolvendo dióxido de carbono, solubilidade em água e, como muito bem comentado o examinador, a relação entre os impactos ecológicos causados pela interação do dióxido de carbono com os ecossistemas e a biosfera como um todo. Bem, turminha, acho que a primeira coisa importante a se ressaltar é que o dióxido de carbono é uma molécula muito especial para nós, em especial para os concurseiros de plantão e os vestibulandos. Portanto, vamos tentar entender como que esta molécula consegue ter essa interação com a água, sabendo a priori que ela é uma molécula que tem um momento de dipolo, em teoria, quase que zero, porque é uma molécula que possui vetores de mesma intensidade com sentidos opostos dentro da própria molécula. Por isso, turminha, vamos olhar para a molécula de dióxido de carbono na sua representação de Lewis. E nesta representação de Lewis, o mais importante a percebermos, turminha, é, dentro desta representação, que o carbono ele é tetravalente, portanto, ele realiza duas ligações. O oxigênio ele possui 6 elétrons na camada de valência, portanto, ele possui 2 elétrons para compartilhar, realizando uma ligação covalente, e este outro oxigênio é equivalente a este. Portanto, olhando para a molécula de CO2, turminha, nós percebemos que ela é uma molécula realmente, em teoria, apolar. Haja visto, turminha, que o vetor do campo elétrico, o momento de dipolo, pela diferença de eletronegatividade, ou seja, de atração destes elétrons nas respectivas nuvens eletrônicas dos átomos, é muito mais proeminente para os oxigênios do que para o carbono. Logo, o tempo de permanência, de passagem, de interação núcleo-eletrosfera dos elétrons para cada oxigênio é maior do que para o átomo de oxigênio, tendo em vista a sua capacidade de interagir com esses elétrons, que tudo está traduzido na tal da eletronegatividade, né, turminha? Só que existe um problema, porque, em teoria, o dióxido de carbono, ele é uma molécula apolar. Haja visto que os momentos de dipolo possuem módulos iguais com direções contrárias. Logo, turminha, eu pergunto para vocês, como que pode
quando aferimos experimentalmente este momento de dipolo e, segundo o texto, o dióxido de carbono ele é facilmente solubilizado em água. Como que nós podemos ter uma molécula aparentemente apolar interagindo com uma substância tão polar quanto a água? E aí, turminha, que a gente faz essa boca aberta e mais uma vez eu venho tentar contar um pouco de verdade para vocês. Na grande maioria das vezes, turminha, essa história de semelhante dissolve semelhante não é verdade. Nós ensinamos no ensino médio essa questão de polar, dissolve polar, apolar, dissolve polar, apolar, porque é uma maneira mais fácil, uma maneira pedagógica, mais coerente de apresentar para vocês ideias moleculares em interações entre moléculas e até mesmo átomos. Mas na verdade, turminha, todas as moléculas podem ser solubilizadas em qualquer tipo de meio. É isso mesmo que vocês ouviram. Todas as moléculas podem ser polarizadas. Isso se chama, turminha, efeito de polarizabilidade. E ela pode acontecer em moléculas apolares ou até mesmo ficar mais atenuada em moléculas que já são polares. No exemplo dado, turminha, do dióxido de carbono, o que vocês podem perceber neste desenho aqui é uma tentativa, peço perdões pela minha falta de capacidade iconográfica de desenho sobre moléculas, mas é uma tentativa de representar a forma eletrônica, ou seja, como se a gente tivesse calculado as densidades de probabilidade dos elétrons, ou seja, tentar olhar para as distribuições de probabilidade no espaço, essa distribuição eletrônica, ou de uma forma mais comum que os alunos do ensino médio estão acostumados, os tais dos espaços de probabilidade de você encontrar um elétron, os tais dos orbitais. Quando olhamos para a molécula de CO2, turminha, o cálculo quântico usando a equação de Schrödinger, nós podemos observar que o átomo de oxigênio em ambos os lados, ele possui uma proeminência maior de interação com esses elétrons do que o carbono. Inclusive, turminha, essas ligações duplas aqui, quando nós medimos experimentalmente, turminha, elas não são características de uma distância entre esse átomo de carbono e de oxigênio. Ela está entre uma simples ligação de carbono e oxigênio e é menor do que uma dupla ligação. Ou seja, turminha, esta ligação dupla que vocês estão vendo aqui, ela não tem tamanho esperado nem por uma simples ligação carbono-oxigênio, nem por uma dupla ligação convencional carbono-oxigênio, longe dessa situação. O que nos mostra, turminha, que na verdade a molécula de CO2, ela não é apenas esta molécula. Pois é, turminha, nós vamos precisar entender, através da distribuição eletrônica, ou distribuição de Lewis, pela fórmula de Lewis, os híbridos de ressonância da molécula de CO2. E como vocês podem ver, turminha, tá cheio de híbrido de ressonância. Só que não, né? Na verdade, eu coloquei mais do que deveria para lembrar para vocês que híbrido de ressonância, turminha, tem que respeitar dois critérios. Vocês precisam respeitar o octeto e precisam também respeitar as distribuições normais separadas das ligações, ou seja, as distribuições eletrônicas do átomo separado. Portanto, turminha, se nós olharmos para essa fórmula neutra e que provavelmente deve ser a maior parte do tempo desta forma aqui, nós percebemos que este parzinho de elétron aqui, ele pode vir para cá, este parzinho de elétron pode vir para cá, formando este híbrido de ressonância ao qual este átomo de oxigênio possui uma carga parcial positiva, porque ele antes estava com 8 elétrons, agora ele está com 7 elétrons, se vocês contarem. 1, 2, 3, 4,
5. Este átomo de oxigênio isolado, ele possuía 6 elétrons. Agora ele tem 5. Ele tem menos do que ele tinha quando ele estava isolado. Portanto, possui uma carga positiva. E olha só, turminha, uma tripla ligação. Enquanto que este oxigênio da direita, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele possui um elétron a mais do que ele possuía quando ele estava isolado na forma atômica. Portanto, este oxigênio possui uma carga parcial negativa. Só que aí, turminha, nós percebemos uma coisa. Esta forma de um híbrido de ressonância, ela é neutra. Ela tem uma carga dispersa pela molécula muito mais harmoniosa do que essa daqui. Mas esta forma, este híbrido de ressonância é passível de existência? Com certeza, é passível. Este cara está com o octeto completo, respeitamos todas as regras da representação de Lewis. Este carbono também, este oxigênio também. Só que olha só o que pode acontecer, turminha. Este par de elétrons pode retornar para cá e este par de elétrons vem para cá, gerando novamente o nosso híbrido de ressonância original. Que, por sua vez, este parzinho de elétrons pode vir para cá, este parzinho de elétrons pode vir para cá, gerando o análogo deste híbrido de ressonância, só que pro oxigênio do outro lado. E novamente, este oxigênio contém 7 elétrons, por isso possui uma carga negativa. Este oxigênio possui 5 elétrons, por isso carga positiva. Carbono, 4 ligações, 4 ligações. Estão todos respeitando a regra do octeto e todos estão respeitando as regras básicas para utilizar a distribuição de Lewis ou a representação de Lewis ou representação eletrônica para formular os híbridos de ressonância. Só que olha só, turminha, este par eletrônico pode retornar para cá, este par eletrônico pode retornar para cá, formando novamente esta molécula original que nós tínhamos. E nós podemos extrapolar e pensar que um par de elétrons pode vir para cá e outro par de elétrons pode vir para cá, gerando este híbrido de ressonância, a qual esse oxigênio possui 7 elétrons, por isso ele tem uma carga parcial, um dipolo negativo. Este carbono possui apenas 2 elétrons, por isso que originalmente isolado ele tem 4, ele vai ter uma carga 2 vezes positiva, porque ele perdeu 2 elétrons, e esse oxigênio análogo a esse, com 7 elétrons, com uma carga parcial negativa. Só que, turminha, o que eu disse para vocês bem lá no começo, quando a gente refrescou a nossa memória de representação de Lewis? Essa representação respeita o octeto? Não respeita, né, turminha? Por isso que nós não vamos considerar essa pseudo-representação. Porque esta pseudo, representação de um possível híbrido de ressonância, ela não pode, porque ela não respeita o octeto e não respeita as formulações originais dos átomos isolados. Assim como, turminha, quando nós olhamos para esse também possível híbrido de ressonância, a mesma coisa, turminha, ele não respeita as regras básicas para quando usamos a representação de Lewis para descobrir os possíveis híbridos de ressonância. Portanto, turminha, nós possuímos 3 híbridos de ressonância para a molécula de CO2. A forma neutra, a forma negativa com oxigênio, positiva com outro oxigênio e o seu correspondente análogo, invertendo as polaridades dos oxigênios e, novamente, mantendo o carbono sempre neutro. Turminha, obviamente que esta molécula, ela prefere o estado neutro ao seu estado polarizado. Só que, turminha, olha que coisa interessante. Essas duas formas encontradas de híbridos de ressonância, elas possuem uma ligação tripla. Lembra que eu comentei com vocês que
essa distância de ligação entre esse carbono e esse oxigênio não é nem uma distância de uma simples ligação carbono-oxigênio, como a gente esperaria, muito menos uma ligação dupla entre carbono e oxigênio, como a gente esperaria. Ela é maior do que uma simples ligação carbono-oxigênio, mas ela é menor do que uma dupla ligação carbono-oxigênio. Portanto, turminha, olha por quê. Olha que coisa linda. Esta molécula, ela possui 3 híbridos de ressonância. Marco, quer dizer que uma hora ela tá assim, uma hora ela tá assim e outra hora ela tá assim? Não, né, turminha? Vamos recordar o que é um híbrido de ressonância? Cada híbrido de ressonância que está aqui, turminha, é a mesma molécula. Cada híbrido de ressonância é a mesma molécula. Como assim, Marco? Todos esses híbridos de ressonância, turminha, são a mesma molécula. Nós estamos representando de forma separada para que nós possamos enxergar de forma didática esses híbridos de ressonância. Mas, na verdade, turminha, essas 3 formas, elas coexistem ao mesmo tempo. Esta é a ideia, o conceito dos híbridos de ressonância. São formas, representações de ligações dentro das moléculas, a qual elas coexistem, assim como o anel benzênico. Lembra da questão de orgânica que nós resolvemos anteriormente do anel benzênico? Exatamente, turminha. Portanto, olha que coisa linda. Naturalmente, a molécula de CO2, turminha, ela, em teoria, ela possui polaridade molecular igual a 0. Embora as suas ligações sejam polares, porque existe uma diferença de eletronegatividade entre oxigênio e carbono. Então, cuidado, hein, turminha? Polaridade pode ser de ligação e de molécula. Toma cuidado, não significa que a molécula tem ligações polares que a molécula vai ser polar. Este daqui é um exemplo. As ligações são polares, mas a molécula como um todo, ela é apolar. Assim como o tetracloreto de carbono. Agora, se as ligações forem polares e elas tiverem um momento resultante diferente de 0, a soma dos vetores do campo elétrico resultante da molécula, aí sim ela vai ser uma molécula polar. Portanto, turminha, olha que coisa linda. Como que pode uma molécula apolar como o CO2, em teoria, interagir com a água e ser tão bem solubilizada por ela? Turminha, nós acabamos de perceber que a molécula de CO2, ela é naturalmente polarizada. Ela tem híbridos de ressonância que geram cargas dentro da própria molécula. Então aqui dentro, ó, existe um momento de dipolo intrínseco dentro da molécula. Quando a água, uma molécula polar, que possui um momento de dipolo negativo nessa porção pela eletronegatividade do oxigênio e momentos de dipolo positivo pelo hidrogênio por ser menos eletronegativo, este campo elétrico ele consegue induzir uma deformação ainda maior que já existia, né? Porque olha isso daqui. Já existia. Naturalmente, o CO2 ele já tinha uma polaridade dentro das suas ligações. A água, ela atenua, ela piora, ela aumenta, ela exagera essa situação. E aí, turminha, olha que coisa linda. A molécula de CO2, ela deforma sua nuvem, tentando afastar o quanto mais ela pode os seus elétrons do centro negativo do oxigênio. Haja visto que esse oxigênio é igual a esse. A eletronegatividade, a tendência de dispersão eletrônica aqui, é semelhante aqui, turminha. Portanto, o que esses elétrons vão querer? Repelir. Lembra do princípio? Lembra do princípio de Dufay? Que é o princípio da repulsão de cargas iguais e atração de cargas diferentes, é o que vai acontecer. Os elétrons que estavam aqui vão para cá,
tentando se afastar ao máximo desse centro negativo, deformando a nuvem mais ainda, que já era deformada no CO2, criando, turminha, um grande centro negativo, com muitos elétrons repelidos por esse centro negativo e momentaneamente criando um centro positivo de atração, ou seja, atraindo esses elétrons com os prótons que estão neste núcleo. Logo, turminha, por que o CO2 é uma molécula tão solúvel em água, como o examinador disse no texto? Por conta de tudo isso. A própria molécula de CO2, ela possui híbridos de ressonância, não esses daqui, né? Que a gente viu que isso daqui tá errado, era uma ideia, mas não são válidos. Só temos esse e esse. Um sem carga e 2 híbridos com carga. Portanto, turminha, a própria molécula de CO2 possui carga, possui polaridade dentro das suas moléculas e o efeito de polarizabilidade de um campo elétrico externo causado pela molécula de água permite com que ela seja extremamente polarizada, logo interagindo com a água. Por isso, turminha, que o examinador disse que ele facilmente se solubiliza em água. Por isso que vocês compram refrigerante gaseificado. Aquele gás dentro do refrigerante é dióxido de carbono, é CO2, turminha. Só que aí a gente entra numa outra questão, turminha, que inclusive no ano de 2021 caiu tanto na prova da VUNESP, quanto na FUVEST, quanto na prova da Unicamp. Turminha, esse tema é quentíssimo. Ele não só pode aparecer, como ele com certeza vai aparecer em praticamente todas as provas de vocês para 2022. Esse tema é quentíssimo. É um tema que dá para explorar muito. Mas, professor, como que a gente consegue entender toda essa consequência que o senhor explicou com relação a esse desequilíbrio ambiental do CO2? Turminha, a gente precisa retomar as aulas de química inorgânica e também as aulas de físico-química, em especial dentro da química analítica, quando nós estudamos os equilíbrios dinâmicos, e entender, turminha, que o dióxido de carbono, ele é um óxido ácido. Este carinha aqui, ele tem um caráter ácido. Portanto, o CO2 é um óxido ácido. E esse CO2, turminha, nós acabamos de ver no slide anterior, que ele consegue facilmente sair do estado gasoso e se solubilizar na forma aquosa. Que, por sua vez, quando na forma aquosa, consegue reagir com as moléculas de água, formando, olha só de novo, turminha, hidrônio, ácido, meio ácido, e liberando o quê? Bicarbonato. Esse é o ânion bicarbonato, que por sua vez, esse CO2 aquoso também interage com a água, formando ácido carbônico. Só que, turminha, estas reações, elas não estão com as setas em tamanhos diferentes à toa. Não é que eu sou feliz, não. Eu sou meio alegre, meio abobado, eu sou meio perturbado. Mas não é isso, não. Isso daí é de propósito. O tamanho dessa seta indica a preferência que a reação toma. Então, em condições normais, em condições sem aquecimento global, sem efeito estufa, sem altas concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, esta reação é muito deslocada para cá. Portanto, a formação do ácido e liberação do ânion bicarbonato, ela não é tão favorável. É mais favorável o CO ficar na forma aquosa quietinho e a água solvatando ele ali em volta dele, como a gente já viu em muitas outras questões dessa prova que a gente corrigiu. A água faz uma cabaninha, ela protege, ela solvata essas moléculas ao entorno dela. É assim que a gente solubiliza as coisas. Só que a gente está vendo que esse CO2 também pode interagir com a água e formar ácido carbônico. Isso é um problema, né, turminha? Porque ácido carbônico é instável. Já disse para vocês, é uma travesti instável. Não é estável. Ela, sem sombra de dúvida nenhuma, vai querer ficar na forma separada também. Só que olha que coisa, turminha. Esse ácido carbônico, ele, por sua vez,
formado a partir desse CO, este mesmo ácido, ele tem muita preferência para essa reação que forma mais ácido, mais hidrônio e mais bicarbonato. Ou seja, turminha, essa reação aqui é muito alimentada por esse CO2 e por esse ácido carbônico formado pelo também CO2 aquoso, que por sua vez, turminha, este ânion bicarbonato, ele tem uma preferência de ficar na forma de bicarbonato do que desprotonar, formando mais um hidrônio e o ânion carbonato. Vale uma coisa muito importante, turminha, que é o equilíbrio de solubilidade do carbonato de cálcio. Como vocês sabem, já comentei na questão anterior e outras questões, tabela de solubilidade na ponta da língua, né, turminha? Os carbonatos, eles são insolúveis, menos da família 1A e amônio. O cálcio, no mundo do crime, ele é mais conhecido como alcalino terroso, família 2A. Eu disse família 2A? Eu não disse família 2A. Eu disse que todos os carbonatos são insolúveis, exceto família 1A e amônio. Cálcio tá na família 2A, alcalino terroso. Não é solúvel. Portanto, turminha, existe um equilíbrio de solubilidade entre a forma dissociada desse sal que precipita, porque ele é pouco solúvel em água, com a sua forma solubilizada de carbonato e cálcio. Professor, por que o senhor está trazendo carbonato de cálcio, o mais conhecido mármore, né? Turminha, carbonato de cálcio é a base construtora dos recifes de corais, dos esqueletos de alguns moluscos, de alguns artrópodes marinhos, de alguns equinodermas. Muitos animais e muitas rochas e muitas formações biológicas dentro dos ecossistemas, inclusive o ovo da galinha, são formados por carbonato de cálcio. Estes componentes, turminha, são formados por isso daqui, que por sua vez estão dentro do equilíbrio carbonato, que ó, está dentro do equilíbrio do CO2. Professor, então você quer dizer que este equilíbrio que existe naturalmente entre muitas espécies e o oceano e os rios, então se eu estou falando de liminociclos, os ciclos das águas doces, os talassociclos, ciclos das águas salgadas, tem tudo a ver com isso daqui, turminha. E olha só, água é formada pela reação de equilíbrio entre o hidrônio com a hidroxila, que por sua vez, a hidroxila, ela reage com o ânion bicarbonato, formando carbonato e água. Ou seja, turminha, vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo essa vibração espiritual do aquecimento global? É, turminha, o aquecimento global já é uma realidade. E para aquelas pessoas que eu prefiro não nomear, prefiro não utilizar léxicos da língua portuguesa para xingar tal pessoas, o aquecimento global, turminha, é uma realidade. E nós vamos observar cada vez mais isso. Portanto, para ajudar vocês, para vocês nunca mais esquecerem, olha o que acontece, turminha. Se nós queimamos muitos combustíveis fósseis, se nós temos muitas criações de vaca, se nós temos muita poluição, se nós temos muita queima de outros combustíveis, se nós produzimos muito lixo para decompor e nós liberamos muitas concentrações de gás, dióxido de carbono na atmosfera, este equilíbrio se desloca para aumentar a solubilização do dióxido de carbono no sistema aquoso, porque este equilíbrio será deslocado pela alta concentração de CO2. Que por sua vez, turminha, essa alta concentração de CO2 nos sistemas aquosos vai invariavelmente reagir com a água. Imagina você numa balada, né? Vamos supor, né? Porque agora não tem mais balada com a pandemia, mas quando a nossa vida voltar ao normal, se isso acontecer, imagina que você tá lá na balada e aí você quer lá beijar uma pessoa. Mas você não tá muito querendo beijar essa pessoa, pegar essa pessoa. Bem, se só tem muita daquela pessoa, vai ela mesmo, né? Porque não tem o que fazer. É o que acontece aqui. Essa água vai pegar o CO2, porque tem muito CO2. Então, turminha, vai formar cátions hidrônios e vai formar ânion bicarbonato.
Que, por sua vez, turminha, o que a gente sabe? O que a gente sabe? Que quando eu tenho carbonato de cálcio, recife de coral, capa de equinoderma, capa de artrópode marinho, capa de molusco marinho, turminha, os recifes são quase todos formados de carbonato de cálcio. É um equilíbrio dinâmico entre carbonato de cálcio na forma sólida, precipitada, com os seus íons formadores dissociados na água. Portanto, se você começa a ter uma demanda de hidroxila, por quê? Você aumentou a concentração de ácido oriundo da reação do CO2 com a água. Logo, esse ácido ele vai consumir cada vez mais hidroxila para formar água, que por sua vez, essa hidroxila vai começar a diminuir cada vez mais, deslocando este equilíbrio para cá. Portanto, você vai precisar consumir cada vez mais carbonato, que por sua vez, essa alta demanda de carbonato vai fazer o quê, turminha? Cada vez mais carbonato de cálcio na forma precipitada entrar no meio aquoso na forma de carbonato. Ou seja, turminha, esse querido, inocente e tão singelo dióxido de carbono em excesso na atmosfera, ele causa a destruição de todos os ecossistemas que tenham carbonato de cálcio, não só como a sua dependência indireta, como sua dependência direta. Deu para entender, turminha? Este raciocínio foi cobrado na FUVEST primeira fase 2021, FUVEST segunda fase 2021, Unicamp primeira fase 2021, Unicamp segunda fase 2021, Unifesp segunda fase, Unesp primeira fase, Enem, turminha. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando. Este raciocínio é importantíssimo. Anotem. CO2 aumenta na atmosfera, aumenta a solubilidade. Aumentou a solubilidade, forma muito ácido. Formou muito ácido, demanda muita base. Demandou muita base, demanda muito carbonato. Demandou muito carbonato, vai solubilizar esse carbonato de cálcio, fazendo com que haja a perda dessa formação de carbonato de cálcio, turminha. Portanto, nós chegamos nessas imagens tristes. Como vocês podem ver, este recife de coral é o mesmo que esse. Aqui tem vida, muita biologia, muito ecossistema. Um talassociclo lindo, cheio de vida marinha, peixes, moluscos, equinodermas, quinidários, poríferos. Aqui, simplesmente o esqueleto, a estrutura de carbonato de cálcio sem vida, simplesmente derretendo pela acidificação cada vez maior desse oceano, pela alta concentração de CO2 atmosférico. Só para vocês terem uma noção, turminha, cada um desses pontos são o que nós chamamos de... existe um conceito de hotspot, que é usado para ecossistemas biológicos que estão em desaparecimento, em extinção, que são, ou seja, autóctones, eles só existem naquele determinado lugar. Já existe uma lista criada por ONGs e fundações internacionais de desaparecimento dos recifes de corais. Em inglês, nós chamamos isso de bleaching, nós chamamos isso de desaparecimento, nós chamamos isso de descoloramento dos corais. Ou seja, nós estamos matando cada vez mais biosfera marinha, biosfera de água doce, nós estamos desregulando os sistemas da biosfera por causa da nossa alta emissão de CO2, nunca vista nesse período tão pequeno de 10 mil anos que o homem se sedentarizou e começou a formar as suas sociedades. Portanto, turminha, voltando à nossa questão, quando o examinador fala da importância ecológica e desse impacto no desequilíbrio ambiental, quando ele fala sobre o comando da questão, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão do quê? Com certeza, né, turminha? Letra A, de amor, redução do potencial hidrogeniônico da água. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que quanto mais CO2 nós tivermos na atmosfera, mais nós teremos CO2 na forma aquosa e, portanto, nós teremos
cada vez mais um aumento do quê? Da concentração de H3O+, portanto, nós teremos uma diminuição do valor do pH dessas soluções que, no caso, nesta pergunta, o examinador queria que você entendesse essa relação entre o CO2, a concentração de hidrônio e o valor de pH dessa solução. Obrigado, turminha. Até mais.